tênue. Então, quando tá mais grossa, peito. Quando tá mais fininha, alongada, voz de cabeça, ok? Então eu vou usar meio que as duas coisas para não criar uma confusão, mas para você já trabalhar com uma nomenclatura mais de ponta, vamos dizer assim. Primeiro registro que eu quero falar é do fry. Fry. Ó, já usei aqui um fry, um pouquinho de fry para poder falar isso com você. Fry é quando a nossa prega vocal tá bem contraída, ela tá bem curta, tá máximo de encurtamento, aí vai produzir um som assim. Fry. Fry em inglês significa fritar. A gente encurta bem as nossas pregas vocais e vai vazando umas bolinhas de ar. Então já é um som produzido ali nas pregas vocais, só que ele não tem altura definida, ou seja, ele não tem tom definido. E já vou considerar ele como voz, porque ele é uma possibilidade vocal e a gente pode inclusive usar ele para falar, como as americanas usam muito para falar. Elas entram muito no fry para poder falar, para poder poupar a voz. Tudo bem? You know, Kim was always talking like this. It was I'm a dude. Segundo registro, voz de peito ou registro denso. Tem bastante ação dos encurtadores. Já tem ação dos alongadores, então já tem a altura definida, ou seja, eu já consigo definir o tom, se eu for olhar lá no teclado, qual a nota que eu tô cantando, mas a predominância é dos encurtadores. Um exemplo da minha voz de peito. Parabéns pra você nesta data querida. É uma voz que ela tem um pouquinho mais de esforço, né? Ela não é necessariamente desagradável, incômodo, mas se eu tentar subir com esse som, ele vai ter um limite de altura, né? Então eu teria que mudar de registro para poder alcançar notas mais agudas. O que me leva ao terceiro registro, que é o registro médio, ou seja, vai ter um equilíbrio ali entre encurtadores e alongadores. E é nesse registro médio onde se encontram os subregistros do belting contemporâneo. Depois eu vou falar mais sobre isso. Mas o que eu quero que você saiba hoje é que o registro médio, ele parece voz de peito. Ele vai ter uma sonoridade parecida com a voz de peito, uma potência parecida com a voz de peito, mas o esforço no trabalho das pregas vocais e no fluxo expiratório ele já vai ser bem menor. Um exemplo de registro médio na minha voz. Tá vendo? Parece a minha voz falada, mas não é a minha voz de peito. Dá para perceber a diferença? Muito bem. O próximo registro é a voz de cabeça ou registro tênue. Na voz de cabeça ou registro tênue já tem predominância dos alongadores das pregas vocais. Então tem mais alongadores do que encurtadores. Então a nossa prega já está mais alongada, mais tênue, mais fininha. Exemplo da minha voz de cabeça. Tem bem menos esforço do que na voz de peito, né? Você sente. Por mais que a voz de peito não seja incômoda, se você comparar as duas, na voz de cabeça você vai sentir assim que precisa de soprar menos ar, tem menos contração muscular nessa região, ou seja, você está gastando muito menos energia. Consequentemente, também a voz tem um pouco menos de potência. Então, em relação à voz de peito, a voz de cabeça ela é mais fraca. Quinto e último registro, falsete. Falsete é predominância quase que total dos alongadores. Então, tem pouca ação dos encurtadores. Exemplo de falsete na minha voz. Se você procurar em livros diferentes, eles vão chamar coisas diferentes de falsete. E principalmente hoje em dia, nos programas de televisão, tipo The Voice, American Idol, tudo que é voz de cabeça, tudo que é uma voz mais passada, que não é registro de belting pesado, denso ou peito, eles chamam de falsete. Então se a pessoa faz uau, uau, tudo para eles é falsete. Eu uso a definição do Hirano, que é o quê? Predominância quase que total de alongadores. E aí, vai ter um som assim, bem airado. Para você saber a diferença entre falsete e voz de cabeça, eu gosto de usar a seguinte técnica. O falsete, se você tentar juntar ele com a voz de peito, ele vai dar um clack. Por exemplo, ó. Tá vendo que dá um dá um clackzinho? Voz de cabeça, uau! Ela cola mais com a voz de peito, ela junta sem dar clack.
porque em relação à densidade do fechamento ela está um pouco mais perto. Entendeu? Então é isso aí, belter. Esses são os 5 registros que eu utilizo na minha técnica, no meu modo de ensinar a técnica vocal. Eu acho que é muito útil porque ele ajuda você a dar nome aos bois, a identificar ali as possibilidades de densidade do fechamento das suas pregas vocais e, mais importante, se você cataloga 5 coisas, pronto, tá ali 5 coisas catalogadas, você treina, decora e aí tá ali pronto para você usar na hora que você quiser e aí você fica dono da sua voz, que é o mais importante, né? Porque quem me procura para fazer aula de canto quer cantar, não quer ficar sabendo esse monte de nome, não. Mas é bom também falar um pouco de nome às vezes, porque eu não subestimo a sua inteligência, tá entendendo? Agora, ó, não esquece de clicar em gostei, comenta, fala aqui embaixo o que você quer mais que eu fale, me dá a sua opinião, eu gosto muito de saber. Compartilha esse vídeo, me ajuda a espalhar a mensagem, o canal tá bombando, eu quero que bombe cada vez mais. E se inscreva no canal, ativa o sininho para você receber notificação e não perder nenhum conteúdo. E não se esqueça, a revolução vocal começa com o belting. Um beijo